Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa O Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos estudando o capítulo 4 deste livro e tem o título de Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E estamos vendo aqui o subtítulo que é Ressurreição e Reencarnação. Vamos ver então hoje a partir do item 6º. Então Kardec está repassando aqueles versículos que foram trazidos, que falavam de Elias, né? De João Batista sendo a reencarnação de Elias, e ele também fala com Nicodemos, que era um senador, né? Um senador não, ele era o representante dos judeus junto aos romanos, e ele era um estudioso, um doutor da lei, e pergunta a Jesus sobre a reencarnação, dizendo que primeiro reconhece como enviado de Deus, que Jesus fala a ele como um doutor, mas aí, por fim, ele questiona Jesus e Jesus diz que ninguém fala senão do que conhece e dá testemunho do que viu. E que ele está falando, mas que Nicodemos não está aceitando o testemunho, ou seja, não está acreditando. E ele termina dizendo: se não me credes quando falo das coisas terrestres, como me crerás quando eu falar das celestiais, não é? Então, após isso, nós temos aqui o item 6, onde Kardec nos diz: o pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, ou seja, os itens 1, 2 e 3 deste capítulo, né, que nós vimos. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas, nessa passagem. E ele continua dizendo: se essa crença tivesse sido um erro, se a crença da reencarnação tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras crenças, como, por exemplo, não curar no sábado. Ele combateu tanto que ele curava no sábado, né? Que não poderia ser feito nada, mas ele curava. Dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Mas aqui diz Kardec, longe disso, ele sancionou a reencarnação com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária, quando disse: ninguém, ele disse isso a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, é preciso que nasçais de novo. E no item 7, ele vai falar de algo que nós falamos sobre a água e o espírito, né? Renascer da água e renascer do espírito. Aqui ele vai aprofundar essa parte. Estas palavras, no item 7, estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do espírito. Aqui ele está dizendo das traduções que foram feitas e alteraram o sentido do texto original. Por isso se interpretou que a regeneração da água pelo batismo. Nós vamos ver o porquê disto. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que em certas traduções a do espírito, quando fala assim da água e do espírito, se substituiu esse espírito pelo termo Santo Espírito, ou até Espírito Santo. Porque tem uma nota que fala de algumas traduções, umas falam Santo Espírito, outras Espírito Santo. Esse ponto capital
ressalta, ele diz antes que se colocar Santo Espírito é bem diferente de espírito, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Uma coisa é espírito, outra coisa é Santo Espírito ou Espírito Santo. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Então, aquilo que ele já havia dito antes é o que é, e não em cima dessas traduções equivocadas. No item 8, ele continua dizendo assim: para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água. Então, o Espírito, aí ele vai começar tratando aqui da palavra água para poder depois chegar lá no Espírito. A palavra água não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito, isso lá no Antigo Testamento. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão embaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça. Então, até a terra, ela vai vir da água. Que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, a água era o elemento da criação no mundo material. Então, segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material. E nós falamos sobre isso, não foi? Como o espírito era o da natureza inteligente, ou espiritual, inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água ou em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Então, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio, lá quando Jesus as falou. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras, que Jesus também diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Então, tudo, Kardec vai lá e esmiuça questão por questão. Nós vamos lá acompanhando o pensamento do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec. No item 9 nós temos aquela outra parte também que Jesus diz: o Espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender disso como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem nesta última acepção. De novo aqui, entre aspas, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, ele pega aquela parte e vai trabalhando ideia por ideia. Primeiro, a ideia do Espírito sopra onde quer, ouvir sua voz, não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, isso pode-se entender que o Espírito de Deus dá a vida a quem ele quer, certo? E agora a parte que diz, vós não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai, significa que Deus não significa que não se conhece o que ele foi, ou seja, aquela alma não se conhece o que ela foi antes, nem o que o Espírito será.
Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio. Não é isso? De onde ele veio? Veio lá da barriga da mãe dele. Mas não sabeis de onde ele vem. Então não é aquele corpo que ele está falando, ele está falando do espírito. Fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Porque se ele estava aqui antes, né, se está numa existência, estava antes em outra, e no futuro outras também haverão. Porque senão, como se vai chegar ao reino de Deus quando tantos desencarnam ainda tão comprometidos moralmente, não é? Deus não seria Pai, e Jesus nos traz esse Deus Pai. Isso é algo realmente muito, muito forte e muito importante. Vejamos agora o item 10. O item 10 diz o seguinte, aqui retirado de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, então aqui vamos outro trecho retirado do Novo Testamento, agora de Mateus, apenas de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, que desde o tempo de João Batista... Como assim desde o tempo de João Batista? João Batista estava aqui agora há pouco. Como assim desde o tempo de João Batista, né? E desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, desde o tempo de João Batista, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Então desde o tempo de João Batista é desde o tempo do Elias, de novo confirmando o quê? Que João Batista e Elias são o mesmo espírito em encarnações diferentes, não é? Bastante interessante. E é interessante quando ele diz, não é, que o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o obtêm. Vamos pensar aqui que o reino dos céus, essa parte religiosa que fala de Deus, havia muita violência, não é? Era imposto, e quem não fizesse o que tivesse que fazer, haviam até sacrifícios humanos, não é? Então, quer dizer, muita coisa mudou com a chegada de Jesus, havia de mudar. O reino dos céus é uma conquista dos virtuosos e não dos violentos, e essa ideia de ligação da manifestação de Deus entre os homens precisava mudar. Deus era violento, Deus fazia guerras e mandava matar, e essa ideia mudou, né? Jesus nos trouxe Deus Pai. Nós poderíamos entrar no item 11, mas como faltam apenas 40 segundos, amanhã retomamos aqui este versículo, esses 3 versículos, vamos retomar o 10, porque no 11 é que vai vir então a explicação de Kardec, ok? E depois teremos uns outros versículos ainda que Kardec vai e fazer o estudo conosco, né? Aprofundar as questões conosco. Muito bem, queridos amigos. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Passa rápido, não é? Só um pouquinho todo dia, e assim a gente vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã.
Muita paz a todos.